estou ao vivo. Aí, já entrou rapidinho. Estamos aí hoje dia 4 de junho, aniversário da minha esposa, pastora Neia. Aniversário, parabéns, deixo registrado aqui meu carinho, meu amor pela minha esposa, minha paixão, minha vida, mulher de Deus, mulher amiga, companheira, serva de Deus, abençoada. Te amo, viu? Te amo. Deixo registrado aqui nessa live de hoje. E olha só, nós temos feito entrevistas, né, e temos falado com famílias. Famílias comuns, famílias do dia a dia, famílias aí que têm estado na sociedade. De uma maneira ou de outra, têm influenciado pessoas, de uma maneira ou de outra, têm sido referencial de pessoas. Então, quando eu escolho para a entrevista, às vezes a gente olha as pessoas que fazem uma diferença. Então, seja um profissional médico, seja um profissional coaching, seja um profissional contador, que eu já entrevistei aqui, gerente bancário, que nós já entrevistamos, psicólogos. Então, todos para que eles possam realmente estar aí trazendo uma palavra de incentivo às pessoas, trazendo uma palavra de incentivo às vidas, e trazendo um referencial daquilo que eles vivem, daquilo que eles fazem, e sabendo que nós também fazemos parte desse mundo, fazemos parte aí dessas pessoas, e nós somos mais um, aqueles que fazem a diferença no mundo, né? Essas lives têm estado sempre de terças e quintas às 22h07, às 22h07, né? Então, nossos convidados já estão chegando, né? E você aí pode estar conosco também nessa live, vai ser um prazer. Depois vai para o YouTube, a gente fica conversando, né? E a gente vai falando aí daquilo que é a palavra de Deus, lembrando de bons amigos, né, Adriano? Olha só, tanta gente boa, né? E estamos aí aguardando nosso querido Tiago. Tiago. Aí, já está no ar, Tiago. E aí, meu irmão? Boa noite, boa noite. Deixa eu aumentar o meu volume aqui. Peraí. Ai. Vê aí se você está conseguindo me ouvir bem. Está conseguindo me ouvir bem? Não, tranquilo. Coisa Ô, boa. Tiago, vou mostrar um negócio para você aqui, ó. Hoje eu tô com o espectador aqui, ó. Uau! Aí, cara. Esse aqui é o Nogueira. Coisa boa! Nogueira veio assistir. Ele sempre, todas as noites, tem nos acompanhado aí. Que legal. E tá ao vivo hoje, aniversário da pastora, veio ver ela aqui com a gente. Cara, olha, um prazer falar com você, um prazer mesmo. É muito legal ter você, eu com você, né? Você é um cara sensacional, que eu tenho um carinho muito grande aí. Algumas pessoas passam pela nossa vida, outras pessoas deixam história, né? É verdade. Você deixou história com a gente aí, obrigado, viu? Eu fico muito contente com esse convite aí, viu? Obrigado, esse carinho é recíproco. É um pedaço da nossa história, né? Então, sim. É bem curioso, eu estava me lembrando da primeira vez que eu fui ali na igreja do IAPI. IAPI, isso mesmo. Pô, então, é uma história bacana. Então, é muito gostoso reviver isso. É muito gostoso a gente se reencontrar dentro de um outro momento, dentro de uma outra realidade, mas unido ainda pelos mesmos sentimentos, pelo mesmo propósito. Então, muito grato pelo convite, muito contente pela oportunidade. Me diga aí, você se converteu ali naquela época? Você já tinha uma outra passagem do cristianismo? Então, minha mãe, ela é católica, né? Então ela sempre foi muito católica, eu sempre fui para a igreja, já fui coroinha e tudo mais, mas eu nunca fui convertido, né?
Eu ia porque minha mãe estava naquela coisa toda e eu acompanhava. Mas naquele momento, foi um momento em que eu senti que realmente Deus estava tava me puxando. Oh, que Aconteceram legal. algumas coisas no trabalho, né? A As gerente, aflições aí e a gerente tal. da empresa que eu trabalhava, ela foi transferida. Aí a gerente É, nova que entrou, ela era evangélica, ela me viu cantando em um evento da empresa e ela falou: "Ah, você sabia? Eu canto também. Vai ter uma cantata de Páscoa e eu queria é, que você fosse lá me ver cantar." Aí eu fui. E é. aí foi muito, E foi lá no muito IAPI a cantata? emocionante. Não, É, aí a cantata foi no Costa Azul, Politeama, Costa foi no Costa Azul. Azul. Aí eu fiquei frequentando ali e tal. Aí na época tinha a questão das regionais, né? Sim, Eu sim. conheci a Priscila e Ah, aí ela morava lá no Colina Azul. Aí eu falei: "Caramba." E eu cara. morava na Santa Mônica. A Santa Mônica era perto do IAPI. Aí eu falei: "Ah, então tá beleza." Aham. Era da mesma regional, aí eu fui pro IAPI Você e aí conheceu a Priscila depois na eu fui para São igreja? Rafael. Na verdade, eu conheci fora e aí foi o teste para saber se eu casava ou não. Ela tá aí acompanhando. Aí eu tinha chegado Ô, na igreja e falei: Priscila. "Deus, eu preciso de alguém para poder me acompanhar na igreja, porque senão eu vou ficar torto." Aí eu Ah, conheci ela, convidei ela para ir para a igreja. Ela topou, ela também não era convertida. Aí entrou os dois tortos lá na igreja. olha que legal, Thiago. Que legal, cara. Eu lembro de Eu vocês, brinco, começo do eu brinco, namoro, bispo, tudo, né? eu brinco dizendo sempre o seguinte, que antes da Priscila, eu convidei umas É. duas para irem para a igreja, né? E aí elas: Ô, "Ah, não é muito a minha, é. tal." Eu digo: "Ah, então, cai fora." Ai, 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 ai. Eu lembro de vocês lá, você cantando, né? Ah lá, Priscila. É... Tá certo, Priscila, tá certo. Pegou a bênção Ô, aí. ô Tiago, você, eu me lembro, lógico, vou referenciar o teu, para mim é cantor, né? Uma Exato. voz maravilhosa, uma voz muito boa. Eu já vi que você já postou bastante coisa aí, você tocando e cantando aí no teu canal, né? Muito legal Sim. isso aí. Mas hoje você está numa outra vibe, você está cuidando de pessoas. Como que é essa história aí? Como é que aconteceu? É isso aí. Então, eu conto até, deixa eu aproveitar e fazer o merchan, que Vamos lá. esse ano eu lancei meu livro, né? Pare de ter uma vida de Pare. merda. Sim. Pare de ter uma vida de merda. Ah, E eu falo isso porque ter uma vida de merda não é ter uma vida ruim necessariamente, né? Sem condição financeira, ah, você passa necessidade e tal. Que não era o meu caso. Eu sempre tive, minha família nunca foi rica, mas eu nunca passei fome nem grandes necessidades. ah, A gente tinha algumas privações. Só que a maior privação que todo ser humano pode passar, eu acredito, é desacreditar em si próprio. sim, é E eu verdade. desacreditei muito em mim durante boa parte da minha vida. Eu não acreditava ser capaz de realizar algumas coisas. E isso, Ah, para mim, é ter uma vida de merda. Porque você vive condicionado não pelas suas escolhas, mas pela consequência das escolhas dos outros. Você vive a sobra, você vive aquilo que resta, não aquilo que você constrói, não aquilo que você batalha para conquistar. E como é que isso aconteceu? Eu já trabalhava no ramo farmacêutico já há ah, algum tempo, já tinha tido outros gestores e tinha uma vida mediana, né? A vida de merda que eu falo é justamente essa vida medíocre, é uma vida condicionada sempre pela média. Ah, não, todo mundo faz na isso, média. então você faz a média. Exatamente. E aí, só que aí teve uma pessoa em 2016, 2015, 2016, um novo gestor que chegou e encaixou justamente a peça que faltava. Ele Hum, começou a investir muito em mim, falando: "Caramba, você tem é, condição, você é um cara inteligente, basta só você investir e tal." E eu acho que no meu caso, isso foi exatamente aquilo que faltava. E à medida que ele foi investindo em mim, acreditando em mim, eu recebi o estímulo que precisava para poder
começar a estudar, começar a me dedicar um pouco mais. E aí algumas coisas começaram a acontecer. Eu fui promovido na empresa onde eu trabalho, e aí eu assumi a gestão de uma equipe hoje que cobre toda a Bahia, e aí foi um caminho de desenvolvimento contínuo. E no meio disso, a gente vai se deparando com algumas pessoas, vai ouvindo as histórias, e aí você vai vendo que há similaridade, né? Muitas pessoas passam por situações que são muito parecidas com as suas, com a história muito parecida com a sua, e nesse momento, aliado exatamente com aquilo que eu acredito que é o propósito da minha vida, que é aquilo que eu divulgo, é aquilo que eu trabalho, que eu faço questão de estar sempre repassando, eu alinhei isso com o meu propósito, e aí eu falei, então beleza, agora eu vou me dedicar a encontrar essas pessoas que têm uma história parecida com a minha, que têm uma vivência parecida com a minha, e eu vou começar a instruir, a tentar orientar e ensinar quais foram os caminhos que eu trilhei que me fizeram chegar na posição que eu estou. Poxa, cara, que legal, que história bonita, hein? Mas isso tudo aí foi meio paralelo ao seu casamento também, porque quando nós nos conhecemos, você não estava nessa profissão, eu lembro, você trabalhava no escritório, ou de cobrança, não era isso? Isso, eu trabalhava na Fininvest. Isso, Fininvest. Fininvest. Eu lembro alguma coisa disso aí. E daí que você casou com a Priscila, hoje você tem duas crianças, né? Duas crianças, 2 gatos e um cachorro. 2 gatos e um cachorro? E um cachorro, tudo culpa da Priscila. Como é que chama as crianças? A cadela é Luna, os gatos Fofinha e Lui. Você está falando pela ordem de prioridade, não? E as crianças, Davi e Ana Beatriz. É ordem de prioridade isso aí, tô vendo tudo, hein, bicho? Ela me convenceu a ter esses bichos em casa. Tiago, nossa plateia aumentou, olha aqui, ó. Nogueira, Nelson. Eita, coisa boa. E aqui, ó, Marcela. Os caras vieram aqui para prestigiar aí, que coisa prestigiar boa. Hoje aqui ao vivo comigo aqui. Eles estão lá no celular aqui, que eu estou de fone de ouvido, eles não estão escutando a gente, estão direto conectados. Tranquilo. Mas me diga aí, Tiago, daí você, com esses 5 filhos, você começou a ter a tua vida e, logicamente, você teve uma caminhada dentro de casa. Sim. A Priscila também trabalhava, acho que ela trabalhava também no escritório também, né? Hoje ela trabalha? Isso. Ela está no banco, né? Ela trabalha no banco hoje. A gente trabalhava na mesma empresa, né? A gente trabalhava na Fininvest, a gente se conheceu lá. Ah, tá, isso. E aí de lá ela seguiu, porque a Fininvest fazia parte desse banco, e eu que saí, e aí fui para a indústria farmacêutica. Ah, entendi. E daí, como é que foi dentro de casa esses primeiros conflitos de casamento? Como é que foi aí na tua vida pessoal, essa vida mediana que você tinha aí? Como que era dentro de casa? A questão, eu volto a reforçar que o grande problema de você ter, eu estou enfatizando, né, a questão da vida de merda por conta do livro, a grande questão de você ter essa vida de merda é que você se acomoda, você se ajusta àquela realidade, você se acostuma com essa realidade. E hoje, grande parte das pessoas vivem essa vida de merda. Eu dou um exemplo em relação à escola. Né? O que é o normal? O normal é você estar na média. Né? Sim. Quem tem uma nota mediocridade. Muito boa, exatamente. Quem tem uma nota muito alta, inclusive, os medianos tacam pau, esculhambam, criticam. No ambiente corporativo também não é diferente. Sim. Se você observar, os profissionais eles também são medianos e aqueles que se destacam, aqueles que se dedicam mais, também são criticados. É puxa-saco, é não sei o que e tal. Então, assim, de forma geral, eu acredito que boa parte das pessoas vivem em um molde mediano. Ou seja, eles gostam de estar na média, vivendo aquilo que a grande maioria vive.
como se isso fosse algo bom. Então comigo também não era diferente. Claro que a gente tem a questão dos valores, né? A gente tem algo que diferencia muito, né, algumas pessoas nesse sentido, são justamente os valores que eles carregam. Eu acredito ter bons valores por conta da minha criação e tudo mais. Só que assim, eu vivia em função de pagar conta, eu vivia em função de repente dar um certo conforto na família, eu tinha modelos mentais, ou seja, padrões de pensamento medianos também. Então, quando a gente fala sobre relacionamento, sempre tem as divergências, né? Só que a forma como você lida com as divergências é que tem a ver justamente com essa questão de ser mediano, com os padrões mentais, uma condução errada, mesmo muitas vezes sendo dentro da igreja, né? Porque a gente fala assim, não, a pessoa está dentro da igreja, é crente, tem um padrão de comportamento perfeito. Primeiro, que a gente não sabe se a pessoa é realmente convertida. Só isso já é metade do caminho. O cara está dentro da igreja, levantando a mãozinha, bonitinho, lá fora. E não ser convertido. E só isso já é metade do caminho. Não teve mudança de caráter, a pessoa não teve a compreensão real de que conversão é mudança e não é só uma mudança, né, agora eu não vou para o bar, vou para a igreja. Não é só isso. Tem que ter mudança de comportamento, né? A Bíblia fala sobre frutos de arrependimento. Além disso, do contexto de igreja, digamos assim, tem a questão do caráter. Né? Quando Paulo fala, não, aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não quero eu faço, uma guerra constante entre a minha consciência espiritual e o meu desejo carnal. Né? Então, no início do casamento, para mim e para a Priscila, apesar da gente ter valores muito próximos, havia um distanciamento de comportamento grande. Priscila é muito mais solícita, muito mais amorosa, ela se doa muito mais para as outras pessoas. Eu já sou mais egoísta, eu já sou mais carrancudo, desconfiado. Então isso chocava muito. Isso tudo aí não é parte do ser homem e ser mulher? Que o homem é mais racional, mais brutão, essa masculinidade nossa não faz parte dessa personalidade? É a mesma coisa a mulher, que ela é mais dócil, mais amável, ela precisa de mais carinho. Isso aí não gera, em si já não gera um conflito? Já gera muito. Se a gente pegar só a questão do perfil comportamental, já gera conflito, né? Se você pega uma pessoa que tem um perfil executor e coloca perto de uma pessoa que tem um perfil analista, vai dar problema. Vai dar problema, porque enquanto a pessoa de perfil executor quer fazer rápido, quer fazer logo, o analista quer parar, quer ler as regras, saber se é certo. Vamos ler o manual primeiro. Vamos ler o manual. Aí você pega dentro do relacionamento, né? O comunicador. O comunicador gosta de fazer as coisas diferentes, gosta de surpresa, quer surpreender de fato. Aí você pega uma pessoa, pega uma mulher comunicadora e fala assim, bem, bora passear, bora sair agora, com um marido que é analista. Ele vai dizer, como assim? Agora? Não teve planejamento? A gente vai para onde? Vai gastar quanto? Não, mas não está tarde, qual que é o horário? Vai pegar gasolina? Qual é o ponto? Não vai. Então até ajustar tem um tempo, né? Tem um tempo aí que precisa. E nesse tempo que vocês estiveram aí, vocês ainda estavam lá no banco e você começou a ter esse novo gestor quando? Vocês estão há quantos anos casados? Eu trabalhava na Fininvest, aí eu fui... eu recebi uma... Veja como são as coisas. Eu trabalhava na Fininvest, aí eu recebi uma outra proposta de trabalho. Na Fininvest eu só vendia dinheiro. E nessa outra possibilidade, além de dinheiro, empréstimo, eu ia vender financiamento de veículo, leves e pesados. Aí eu falei, caraca, é isso que eu quero. Fui. Com 5 meses eu fui demitido. Nossa. Pedi demissão, aquela história, né? Pedi demissão, perdi tudo, os benefícios, né, e tal. Sim, com 5 meses eu fui demitido. Porém, foi um período que eu tive uma experiência com Deus muito grande, porque aconteceram vários milagres, várias coisas que fugiam do meu controle, mas que estavam no controle de Deus. No meio disso, eu fiquei 5 meses
Eu fiquei 5 meses trabalhando nessa empresa, fui demitido e fiquei 5 meses desempregado. Nesse período que eu fiquei desempregado, graças a Deus nunca faltou nada. E aí eu conheci uma pessoa e teve todo um rolo. Sim. E aí eu conheci uma pessoa e fui participar de um processo seletivo para poder entrar na indústria farmacêutica. Ah. Cara, foi tão incrível que assim, eu fui ser estagiário na indústria farmacêutica. E sendo estagiário na indústria farmacêutica, eu já estava ganhando 3 vezes o que eu ganhava na última empresa que eu trabalhava. Meu Deus! Então, assim, foi surreal. Só para o senhor ter uma ideia, eu não sei se você Teoricamente, lembra... dos 5 meses que você ficou desempregado, 3 meses já pagou a conta. Já pagou. E teve algo bem interessante, que foi o seguinte, eu não sei se você lembra que eu tinha um Corsa vermelho. Eu lembro. E aquele Corsa quebrou tudo que eu sei que vocês que estão assistindo podem pensar e imaginar. Quebrou tudo. Tudo. Eu me lembro que eu vendi o carro. A Priscila teve que empurrar o carro várias vezes. Nossa, cara. Foi uma loucura. E aí foi o que aconteceu. Só que mesmo o carro quebrando, essa coisa toda, o carro foi bênção. Porque para que eu entrasse como estagiário, eu precisava de um carro. Então eu ainda fiquei trabalhando com o carro quebrando, aquela coisa toda, tal, até que eu recebi uma proposta para ir para uma outra empresa. Aí as coisas começaram a melhorar. E aí foram melhorando. E aí na empresa que eu estou hoje, quando eu entrei, eu entrei em 2009. A empresa tinha um dos benefícios da empresa era a disponibilização de um carro. Ou seja, às vezes, até trazendo para o âmbito espiritual, as pessoas falam assim, não existe restituição. Claro que existe. Lógico. Né? Sim, claro que existe. Eu perdi muito dinheiro, perdi muita coisa, passei por muita aprovação por conta daquele carro. Inclusive, minha mãe, que dizia, desde que você foi para a igreja, tudo está dando errado, não sei o quê. Né? E aí, só para o senhor ter ideia, até hoje, eu não tenho despesa com carro. Nada. Olha só. Até hoje. Eu trabalho na empresa já há 10 anos e não tenho despesa com carro porque a empresa paga. Então, assim, é uma restituição, né? É uma honra em relação à fidelidade e tudo isso. Só que, assim, todo esse processo, você precisa ter uma pessoa de fibra perto de você, né? E eu acho que são nesses momentos que você vai aprendendo. Priscila sempre foi muito parceira no que diz respeito a isso, né? Ela sempre foi mais pé no chão do que eu. E isso ajudou, né? Que deu uma equilibrada. Eu sempre tive um perfil mais comunicador. Então aquela coisa toda. Ela já tem um perfil mais planejador. Então ela gosta de fazer as coisas junto, ela gosta de planejar, ela gosta de conversar e tal. Olha, e aí eu fui ajustando, ela também foi ajustando. Nesse período, é interessante isso aí que você está falando, porque, na verdade, as nossas provas, ou as lutas, não sei como é que o pessoal, tribulação, né? Esses momentos de dificuldade da vida, aqueles que estão junto com você é que vão te apoiar ou não, né? Aqueles que estão junto com você é que vão te impulsionar a viver uma coisa nova. E eu vejo que muitos casamentos... Você está casado há quanto tempo? 10 anos. 10 anos. 10 anos. E... Fazemos 10 anos esse ano. Olha que legal. Muitos casamentos de 3 anos, de 4 anos, de 7 anos, eles não duram mais. Porque não existe isso que você falou, de um apoiar o outro e entender o momento do outro, né? Foi bem resolvido isso entre vocês dois? Eu costumo dizer que o nosso início não... O que é que eu vejo hoje de erro, bispo? Como é que eu encaro hoje? Com o passar do tempo, a gente tem perdido essências que eu considero muito interessantes, né? Quando você pega... Eu e Priscila, a gente está assistindo um seriado de época, né? E aí você via que antigamente... Fala aí o nome do seriado, que eu também assisto um monte de seriado. Vou pedir para ela escrever aí, filha, escreve aí o nome do seriado que eu não lembro. Mas é muito bacana. Parabéns. Aí o apoio da esposa ficou bem claro agora, bicho. Ficou bem claro. Não lembro, mas é muito bom. E aí o que você vê? É muito bom que eu lembro.
Então conta uma historinha dele, pelo menos pra gente saber, você sabe que é bom mesmo. O que acontece? Quando você pega antigamente, existia aquela questão de você cortejar, de você conhecer, né? E hoje, você não vê isso. As pessoas se conhecem e elas já querem logo casar, né? Até mesmo porque, quando a gente pega dentro do contexto cristão, evangélico, a gente tem algumas etapas, né, que deveriam ser seguidas. Não tem etapa. Os casamentos hoje, as coisas são todas atropeladas. Então, assim, as pessoas se conhecem depois que se casam. E aí, aquela coisa, né? Você já pulou uma etapa. É bem provável que dê problema. Uma outra questão é que a gente romantiza muito o amor. Eu costumo dizer isso. E Priscila, que minha esposa, tá aí. Essa frase é fantástica, essa frase é boa. Ela é testemunha disso, porque eu falava, a primeira vez que eu falei isso pra ela, ela me arregalou o olho, ela, meu Deus, eu falei assim, filha, amor não paga a conta não. Ela tomou aquele susto. É verdade. Primeiro que a gente confunde paixão com amor. Sim. Né? Aí ela escreveu, amor não paga a conta. É verdade. É verdade, eu falava isso pra ela. A gente confunde paixão com amor. Né? A gente confunde a euforia, o desejo, a excitação. E aí você acha que, caramba, é isso. E aí você vai vivendo só o lado bom. Né? São coisas de casamento, não tem pra onde correr. Você vai se encontrar com a namorada, ela tá sempre cheirosa, arrumada. Você também. Aí você casa, aí você já vê, não é também assim. Acorda de manhã com cabelão. Aquela zóio ramelado. Então, assim, a gente comete esse erro, ao invés da gente... Não, mas eu tenho que falar, hoje é aniversário da pastora Neia. Ela acorda todo dia. Ela acorda linda, maravilhosa, ela acorda sempre com batom. Tem que aproveitar o aniversário. Tem que aproveitar e fazer uma média. Deixa eu aproveitar, entraram muitos amigos meus aí, a Rocio da Colômbia, essa live agora é internacional, porque tem meu amigo Carlão, Mariana, meu amigo Diego, que está acompanhando aí também. Gente, obrigado por estar sempre acompanhando o meu trabalho. Esse bate-papo, eles são super bem-vindos. Eu sou padrinho de casamento aí da Mari e do Carlão. E aí, obviamente que esse assunto de casamento é algo bem presente aí na vida deles também aí. São queridos também, amigos de coração de verdade. E aí o que acontece? O grande erro que eu enxergo hoje é justamente o fato da gente investir pouco tempo em conhecer o outro. Sim. E pouco tempo em se conhecer. Sim. Então, para pensar que confusão. Eu não me conheço e não conheço o outro. E aí eu decido casar. Quando a gente começa a se dar conta das coisas, quando começa a chocar, quando começa... Aí você faz assim, é melhor a gente se separar e ser feliz. Mas peraí, você não casou para ser feliz junto com a pessoa? Então você começa a perceber que o erro é antecessor. Né? Sim. A Bíblia fala assim, lembra-te de onde caíste. Ou seja, onde foi que o erro realmente existiu? Foi depois do casamento ou foi antes? Né? Então, eu acredito seriamente que os grandes problemas que acontecem dentro dos relacionamentos acontecem por isso. No meu caso com Priscila, foi exatamente assim. Eu não me conhecia, acredito que até conhecia ela o suficiente. Tem um detalhe, altas revelações, viu, bicho? Coisas que o senhor nunca ouviu. Vamos lá. Quando eu conheci Priscila, na segunda ou na terceira vez que eu conversei com ela, eu falei assim, eu quero namorar com você, não quero esse negócio de ficar. E eu era do mundão, né? Eu não falei assim, eu não quero ficar, eu quero namorar. Ela, mas a gente se conhece pouco. Eu disse, eu já conheço você o suficiente. Você tem todos os atributos que eu quero em uma pessoa. Aí mais uma vez ela ficou assim. Aí eu vou pensar, eu digo, beleza, você tem um dia. Oxe, um dia só? Eu digo, porque na verdade você já sabe a resposta. Isso é verdade mesmo. A pessoa já sabe, né? Aí, ela dizendo, ai meu Deus, altas revelações. Priscila, minha amiga Flávia, Camila aí também. Lado aí. E aí o que acontece?
eu já sabia de muitos atributos que ela tinha, que ela sempre foi batalhadora, ela sempre foi uma pessoa muito esforçada. Então, eu já conhecia algumas características dela que, para mim, eram muito importantes. Né? Agora, uma coisa é você conhecer a pessoa enquanto você não se relaciona com ela. Outra coisa é quando junta. Né? Então, quando junta, dá uns choques. A gente passou por muitos problemas, né? Já passamos por crise, já teve um momento que a gente chutar o pau e tal. E é exatamente nesse momento que eu acho, que eu acredito fortemente, e é um dos pilares que eu sempre falo no meu trabalho, na página, eu não acredito, e eu sei que você compactua desse pensamento, eu não acredito em sucesso dentro de um relacionamento onde não tenha Deus. Eu não acredito. Legal. Não acredito. Porque a gente tende a se comparar. Ah, não, porque você não faz isso e eu faço. Ah, não, porque você faz isso. Mas quando a gente se compara com Deus e a gente se volta a Ele, a gente vê que tudo que é terreno, tudo que é nosso é pequeno. Verdade. Então, o meu parâmetro não é mais Priscila, o meu parâmetro é Deus. Então, mesmo que ela erre, o meu parâmetro não é ela, viu, senhor? Mas, no meu lugar, o que Cristo faria, qual é a orientação de Cristo, e, obviamente, que os dois andando nesse pensamento. Sim, né? sim. Visto, algumas pessoas escreveram algumas coisas aqui, deixa eu aproveitar e ver aqui. Meu amigo, essa quarentena fez muitos casais se conhecerem. Infelizmente, muitos estão tendo conflitos por terem pulado as etapas. Exatamente, meu amigo. Exatamente. Tiago, você sabe que lá em São Paulo teve vários casais da igreja que os caras... Porque São Paulo é aquele mundo, né? Aquela coisa louca de... O cara conhece hoje, casa amanhã. E nós tivemos um monte de divórcios, separações, porque eles passaram a viver juntos. Falaram, poxa, mas eu não casei com essa pessoa. Pô, eu não casei com essa mulher aqui. Pô, mas ela faz isso porque o cara às vezes trabalhava em turno diferente. Às vezes o cara saía de manhãzinha, 6 horas da manhã em casa, voltava 8 horas da noite. Às vezes se encontrava à noite ou na igreja, e depois da igreja iam para casa. E daí o período que eles ficavam juntos era muito pequeno. E houve muita separação, cara, por conta disso que você está falando, que é o autoconhecimento e o próprio conhecer a outra pessoa. Como que eu posso orientar um casal, ou eu não diria o casal, vamos partir para o homem ou para a mulher. Como que alguém pode se conhecer? Como que eu faço para ter um autoconhecimento? E isso vai ser um benefício, pensando nessa vertente, eu me conhecendo vai ser um benefício para o meu casamento. Maravilha. Primeira coisa, aproveitando esse cenário de pandemia, o que acontece? A pandemia, eu não vou entrar em questão política, nada disso. Sim, tudo bem. Só que existe um ponto que é importante, que é o seguinte: a pandemia veio e trouxe clareza sobre quem as pessoas realmente são, porque ela potencializou as coisas. Justamente por essa questão que você falou. Agora eu tenho a oportunidade de conviver de verdade. E, inclusive, na separação, nesse isolamento, você também conhece quem é parceiro de verdade. Quem se preocupa, quem manda uma mensagem, quem liga, quem está preocupado com você ou não. Basicamente, todo o trabalho que eu faço na minha página da Renovação da Mente é em cima de desenvolvimento com propósito. Então, eu falo muito sobre essa questão do autoconhecimento. E um dos principais pilares do autoconhecimento, parafraseando um texto que eu até comentei na minha live de ontem, que é o seguinte, Bispo. Tinha um diálogo entre o pai e o filho. O pai chegou para o filho e pensou assim: filho, qual o recurso, qual a principal condição de um preso que um preso precisa ter para se libertar? E aí o filho respondeu várias coisas, né? Tem uma chave, né? Tem uma escada para poder fugir, tem um compasso, tem uma coisa ou outra. E já aí pensou o pai em um monte de subterfúgios, né? Isso aí várias coisas. E o pai foi e falou: realmente, tudo isso que você falou é importante, mas não é a primeira coisa. E aí o filho perguntou qual é a primeira coisa, e ele respondeu:
saber que está preso. É a primeira condição. E aí tem uma frase que eu não vou me lembrar o nome da mulher, mas ela ajudou na liberação de muitos escravos. E ela falou assim: eu libertei 1000 escravos. E poderia ter libertado mais, se eles soubessem, se eles reconhecessem que eram escravos. Olha que uma das grandes questões do autoconhecimento é que a pessoa não se reconhece incompetente cognitivamente, ou ela não se reconhece nas suas limitações. Essa é uma das primeiras coisas. E um dos pontos é justamente que ela busca sempre justificar. Ah, não, eu sou assim mesmo. Eu sou assim porque a vida me ensinou a ser assim. Eu sou assim porque... E aí você vai justificando, e vai justificando. A Gabriela. Justificando. Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Exatamente, bispo. Mesmo sabendo que está errado. E isso é um ato de covardia. Isso é um ato de covardia. Porque a gente fica colocando para debaixo do tapete coisas que são importantes. Né? O meu relacionamento com Priscila melhorou muito, muito. Quando eu consegui, e eu lembro, a palavra autoconhecimento, ela, como várias outras palavras, inclusive o amor, se perdeu no meio do caminho. Né? Hoje as pessoas falam sobre autoconhecimento de uma forma vulgar, de uma forma incongruente, né? Porque o autoconhecimento ele é doloroso. Sim. Quem falar para qualquer pessoa, não, autoconhecimento é extremamente doloroso, é um processo. Você não vai para um evento e se autodescobre e sua vida muda. Autoconhecimento requer mexer em feridas. Autoconhecimento requer assumir a sua incompetência, a sua falta de caráter. Autoconhecimento requer você ter que passar por cima do seu orgulho, da sua vaidade, para pedir desculpas, para assumir que errou, para dizer que está disposto a corrigir, a fazer de novo e melhor. Então, o autoconhecimento é o caminho, mas não é um caminho fácil, mas é um caminho que vale a pena. Então, assim, Tiago, beleza, então, qual uma dica? Como é que, o que é que eu posso fazer hoje para ter uma melhor percepção? Vamos partir para as dicas, porque já são 10h43, amigo. Caramba, tá passando rápido. Ó, no meu livro, eu vou dar uma dica que está aqui no meu livro, fazendo merchan. Nesse livro então, aqui, antes de dar a dica, sim, como que faz para comprar o livro? Vai lá na minha página, manda uma mensagem no direct, conversa comigo, que aí eu mando. Maravilha. Fácil assim. No livro, eu explico uma atividade, que é a seguinte. Você que está me assistindo aí, ó, eu quero saber realmente quem eu sou. Claro que você tem a sua percepção e você precisa ter hombridade, né, sinceridade, honestidade, para você reconhecer o que você realmente é, e você sabe quem você é, você sabe. Sim, todo mundo sabe. Então, você agora tem que tirar as desculpas, tá? Agora tem um caminho. Eu compartilho uma atividade que é a seguinte, ó. Você vai separar você vai anotar no papel o nome de 6 pessoas. Você pode fazer isso com mais, tá? Mas basicamente com 6. Só que o esquema é o seguinte, você vai pegar 2 pessoas que estejam hierarquicamente acima de você. 2 pessoas que estejam hierarquicamente. O seu pastor, o seu pai. Exatamente. Prefeito que você conhece, um vereador. Exatamente. Tá. 2 pessoas, as outras 2 pessoas que você vai pegar, são pessoas que estão no mesmo nível que você. Seu irmão, um colega de trabalho. Colega, ok. Tá? O irmão da igreja. E as outras 2 pessoas que estejam hierarquicamente abaixo de você. Seu filho, seu subordinado. Tá? Entendi. E aí, quanto mais pessoas você fizer isso, melhor. Mas eu sei que as pessoas ficam extremamente incomodadas. É difícil fazer essa tarefa. Mas vamos lá. Vamos lá. Aí você vai mandar uma mensagem. Você vai mandar fazer essa aí, meu. Faça que você vai ver. E você vai dizer, ó, eu participei de um evento e o instrutor falou que era uma atividade. Você dá uma explicação que você precisa dar uma razão para aquilo. E aí você vai dizer, ó, e aí eu quero te fazer um pedido. Eu quero que você
me mande por WhatsApp, escreva no papel, enfim. Dois pontos positivos que você vê em mim e 2 pontos que você acredita que eu preciso melhorar. Só que é o seguinte, eu não quero que você justifique. Eu quero só que você diga os 2 pontos e me mande. Caramba! Só isso. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Tem que ter E coragem. o detalhe é que você está pegando 3 níveis. Ou seja, porque é irracional a gente acreditar que eu me comporto com meu chefe da mesma forma que eu me comporto. Não se comporta, não se comporta. Não é igual. Agora, eu preciso ter inteligência emocional, desenvolvimento intelectual para poder entender que precisa ser uma linha, né, que não tenha tanta discrepância. Né? A gente fala que a gente reconhece quem as pessoas realmente são com a forma como ela trata quem é abaixo dela, subordinado. Né? O cara então, subordinado, ele pode me dar uma resposta e falar assim, você precisa ser mais educado. E o cara que está acima de mim, ele pode falar assim, a minha qualidade, você é muito educado. Imagina. Já pensou? Qual que é a verdade aí? Qual que é a verdade? Então esse exercício ele é muito bacana. E o melhor, aí você pega essas respostas e aí vem um momento de equalizar. O que é que você reconhece daquilo e o que é que você não reconhece daquilo. E aí você vai começar a refletir. Por que fulano me falou isso? Por que isso? Porque, na verdade, o mais importante agora não é exatamente o que o outro te diz, mas aquilo que você reconhece, aquilo que te gera confronto. É aí que eu vou me conhecer de fato. Exatamente. Desse exercício, dessa atividade, desse confrontamento e reconhecimento dos fatos. Então, uma das coisas que eu comecei, eu fiz isso. Um dos princípios que eu falo, assim, eu gosto muito de ensinar coisas que eu já fiz. E assim, Nossa, isso é fantástico. O senhor conhece, né? O bispo Zé Marcelo. Foi uma das pessoas que eu pedi para que me escrevesse. E eu me recordo, assim, claramente, algo que ele falou que me doeu a alma. E eu digo... E o pior é que é a pessoa que está acima de você não tem como enganar. Tem que engolir a seco e falar... Tem que engolir a seco. Ele falou assim, ó, você é muito crítico. E eu não aceitei aquilo. Nossa. Aquilo me doeu e eu não aceitei. E aí aquilo ficou remoendo. Pô, eu sou muito crítico. Eu sou muito crítico. E aí... Só que aí acontece uma coisa mágica no meio desse processo. Porque uma vez que você vê, não tem como desver, né? Sim. Uma vez que você tem a informação, você não tem como apagar ela. Acabou. Morreu ali. Começam a acontecer as situações, aí você fala assim, caraca, será que eu não estou sendo crítico demais? E aí você vai equalizando. Então, assim, é uma dica que eu dou, que eu acredito fortemente que é um ótimo começo. Cara, sensacional, sensacional. Isso aí, se eu fizer colocar a minha esposa numa dessas pessoas aí, ela vai ter condição de falar alguma coisa. E ela vai estar no mesmo nível que eu. Ou você acha então, que no meu caso, eu não coloquei Priscila. Por quê? Primeiro que a tendência de você não aceitar o que ela te diz é grande. É muito grande. Né? A gente não reconhece. Né? É até bíblico, né? A gente fala assim, aqui profeta de casa me fugiu agora. Não tem honra. Não tem honra. Né? Então, assim, o seu parceiro normalmente já te fala as coisas que você precisa melhorar, mas você não aceita. É igual mãe e filho. Né? O pai fala, não. Tem um conselho que fala assim, você quer fazer seu filho te ouvir? Fale o que você precisa falar para ele pro amigo dele. Fale pro amigo, ele ouve pro amigo. É verdade, é verdade. Cara, olha, esse exercício eu acho que vale a pena fazer. Talvez fique uma sugestão aqui. Então, estou pensando, né? Sim. Minha. Pegar essas 6 pessoas que sejam comuns do casal. Então, por exemplo, mandar para 6 pessoas o casal, mas daí em separado. Marido, o que fala para o marido, o que fala para a esposa. E depois confrontar essas opiniões
falando, ó, puxa, ó, precisa melhorar nisso e equalizar tudo isso aí. Será que daria certo? Ontem, eu estava conversando com Priscila, uma outra coisa, Bispo, que eu acho que é fundamental. Sabe uma outra coisa que é fundamental e que a gente se perdeu no meio do caminho? É. Uma boa referência. A gente precisa... parece bobo isso, mas é importante. A gente precisa andar com pessoas que estejam alinhadas com o nosso propósito. Então, assim, é saudável que o casal tenha amigos que vivam a mesma realidade que ele. Uma coisa que sempre dá bronca. Você é casado e aí tem um monte de amigo que é solteiro. Dá bronca, porque a realidade é diferente. Né? Então, assim, o meu amigo tem que ser amigo de Priscila. Os assuntos vão ser diferentes, exatamente. Eu falei aí do exemplo, né, de Carlão e de Mari, que estão acompanhando aí a live. A gente se conhece, a gente troca ideia, eu compartilho coisas, e a questão da amizade é justamente o cara que diz assim, velho, acorda. Você está fazendo besteira. Sim, né? sim. Então, assim, é importante a gente ter amigos de verdade. Agora, como é que a gente cria realmente esses laços? Com convívio, que é uma coisa que a gente não está querendo tanto. As relações hoje, elas são superficiais. Sim. São descartáveis. Né? Se eu tenho uma opinião diferente da sua, ó, eu vou te banir, eu vou te excluir do Facebook, do Instagram, a gente não se fala mais. Se a gente se cruzar na rua hoje, tudo bem e tal. Ou só vai lá, né, só na mensagem, metendo pau, só vai ser pra apizinhar o cara mesmo. Exatamente. Então, assim, eu acho que essa atividade, ela é muito boa no individual. Agora, o que é que eu acho que vale a pena se fazer? Poxa, eu peguei aquilo, e se eu tiver maturidade, isso é importante, Sim. eu ir confrontar isso com minha esposa ou com meu esposo. Olha, eu recebi isso aqui. Você reconhece isso aqui em mim? Porque a pessoa que mais convive com você é seu esposo ou sua esposa. Né? De repente, porque entenda que a pessoa pode ter uma percepção errada de você. Sim. Óbvio que você vai escolher alguém que seja próximo, né, para que seja o mais real possível, mas essa pessoa pode estar enganada. Né? Agora, quem convive com você é sua esposa e seu marido. Então, pegou aquilo, eu fiz isso, eu estou falando isso, gente, mais uma vez, eu estou falando que eu fiz. Minha esposa está aí, ela sabe disso. Eu peguei, mostrei para ela, inclusive, ela concordou com coisas que eu disse, eu não acredito. Olha, mas isso aí é um princípio, Thiago, que é o princípio da comunicação. Que hoje as pessoas, o casamento não tem comunicação. Exato. A pessoa guarda para si, ela pensa somente em si, ela não consegue verbalizar, falar e falar assim, meu, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, eu quero que faça assim, eu quero que faça assado. Tem os exemplos que todo mundo dá aí, da pasta de dente, que o cara que aperta no meio da pasta de dente, o outro que aperta embaixo da pasta de dente. Exato. O papel higiênico que enrola, sai por cima, sai por baixo. Hoje está na moda de falar tudo isso, mas é verdade, é comunicação. E se você faz exercício, você já falou, mostrou para a Priscila, você teve um feedback nela, né? O que ela falou? E isso aí não é uma coisa legal de você ouvir? Com certeza. A gente a nossa comunicação, existem alguns livros interessantes. Vou aparecer de bermuda aqui, peraí. Olha o segredo, olha o segredo. Existe um livro que eu considero muito importante aí, outra dica, viu? Aproveitando para dar boa noite aí a Winnie, Leomar, minha amiga Tássia também, uma querida também, acompanhando. Esse livro aqui, ó. Educação Emocional. Esse livro, ele é de 1998 e ele foi base para livros que falam sobre inteligência emocional e um tema que hoje também está sendo Claude Steiner. Deixa eu ver se mostra aí. Okay. Claude Steiner. Filósofo. Se alguém quiser, depois me manda lá um direct que eu vou dar eu mando para vocês.
esse livro ele serve como referência para o assunto de inteligência emocional e para um tema que é relativamente novo, que é a comunicação não violenta. Não sei se você já ouviu essa expressão, se as pessoas que estão ouvindo, que fala justamente sobre qual a melhor forma que eu posso me comunicar. Eu me comunico por juízo de valor ou por um juízo real? O que aconteceu de verdade? Você tá respondendo de acordo com o fato ou com o seu sentimento em relação ao fato? Né? Então, uma dica, é um livro relativamente grande, né? Assim, para quem não tem o hábito de leitura, mas são aí 195 páginas mais ou menos, mas tem muitas coisas bacanas aqui. A gente tem cursos e cursos de oratória, por exemplo, mas a gente não aprende a ouvir. Né? A gente aprende a falar muitas vezes, mas a gente não aprende a ouvir. E ainda assim a gente aprende a falar e ainda aprende a falar errado. Porque a gente quer falar, a gente quer ser entendido, mas normalmente a gente quer convencer. A gente não está disposto a aprender com o outro. A gente e isso quer acontece nos relacionamentos. No grito, né? No grito. Exato. Se eu entro numa discussão, imagina, se todas as vezes que eu for conversar com Priscila, eu for convicto de que eu estou certo, não tem por que ter conversa. Lógico. É só ela ficar calada e eu falar. Né? Só isso. É isso mesmo. Tiago, olha, sensacional, cara. Estamos chegando no final aqui, ó. 3:11. Caramba! Eu queria... é que você ficou tão... Foi dando muita informação aí, eu não consegui te interromper. Eu queria começar as dicas mais cedo. Já deu 2 dicas ótimas aí. Mas me fala um pouquinho dessa relação que você tem com a Priscila, porque você falou do amor. Sim. O amor hoje em dia é uma coisa fútil, né? E eu queria que você falasse de aliança dentro do casamento, essa cumplicidade. Como que é isso na tua profissão? Você sair de casa, você sai de casa para atender, fazer uma sessão, como é que você chama? Sessão de coaching? Como é que você chama? Sessão de coaching, isso. Uma intervenção com uma pessoa lá, é uma mulher e você deixa uma esposa em casa. E ela tem certeza de que o marido dela vai voltar para casa inteiro, né? Sem deixar nenhum pedaço com a outra mulher lá. Como que é essa cumplicidade aí? Então, mais uma vez, é inevitável. Eu tenho que falar. Não acredito em um relacionamento sadio sem Deus. Eu não acredito. E eu já, infelizmente, já caí em algumas armadilhas em relação a isso. E se não fosse Deus, com certeza, não teria... a gente não estaria bem, a gente não estaria junto. Né? A Bíblia, ela fala que a gente tem que se manter vigilante, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sim. E o tempo todo, o diabo, para quem acredita, né, de fato, ele monta ciladas para a gente. Então, se eu confiar em mim, eu caio. Mas se eu confiar em Cristo, e se eu conseguir fundamentar essa minha fé nele, e vigiar e ficar atento, eu sempre comento, ó, José não ficou, tira a mão daqui, não, para, isso não vai dar certo. José caiu correndo, porque a Bíblia fala que a gente tem que correr da aparência do mal, não é do mal, é da aparência do mal. Então eu tenho que ficar vigilante em relação a isso. Então, assim, o que eu acredito realmente eu preciso estar forte espiritualmente para poder não pirar carnalmente. Para não pirar, para não pecar, para não... Enfim, e eu não falo só de relacionamento, eu não falo só de sexo, eu não falo de traição. Eu falo sobre romper valores, eu falo sobre você se corromper, você fazer aquilo que você acha que não deveria fazer. As propinas da vida aí. Vários benefícios que aparecem, várias propostas que aparecem. Né? Então, a gente tem que se fundamentar em Cristo. Uma vez que eu me fundamento em Cristo, eu guardo a minha mente, eu blindo a minha mente
E fico vigilante, porque não é só, Deus espiritualizar, não. Eu tenho que ficar vigilante, ligado, né? Atento para não cair. Cara, sensacional, é isso aí. Isso aí, olha, o autoconhecimento, ser vigilante, amar a esposa, estar sempre firme aí, colocar Deus na sua vida, isso aí são fundamentos que nós temos que ter todos os dias da nossa vida. Ó, mais uma dica para encerrar, mais uma dica, anota vai, aí. vai. Ó. Se você quer entender um pouco mais sobre o seu parceiro, procure um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. Sério? Do Gary, Livro muito bom, excelente. Muito bom, que você vai começar a entender um pouco mais o porquê que as pessoas se comportam dessa forma e como agradar. As 5 Linguagens do Amor. Eu tenho ele em PDF. Aí, ó. Pode ser um presente, assim, ó, pode ser um presente para quem curtir depois vai a live, compartilhar, assim. Ô, Tiago, vou deixar gravado. O pessoal falou assim, pô, tá acabando aí, mas vou deixar gravado aí. Viu? Vou colocar no YouTube depois, te mando o link lá. Você baixa, valeu. Coloca no teu canal. Cara, muito legal, gostei demais, porque a gente vê que, apesar de você trabalhar com pessoas, uma só de cada vez, mas essa formação também, ela joga, ela pede que o casamento esteja bem, né? Sim. Se eu não estiver bem com Priscila, primeiro que, como é que eu vou falar algo para outras pessoas, algo que eu não vivo? Já não tem como, né? Vou falar, você tem que encontrar o seu propósito para você ser feliz em todas as esferas. Como é que eu falo isso se eu não sou feliz na minha esfera pessoal? Eu posso dizer, como Priscila de testemunha, que graças a Deus a gente passou por muitas tempestades, mas hoje, por exemplo, nesse período de pandemia, onde tem gente se separando, marido espancando mulher, batendo, aquela agonia toda, nós estamos vivendo um dos melhores momentos em casa. Olha que bênção, cara. Que legal. Então, assim, é muito bom. Se você ainda não tem o seu relacionamento fundamentado em Cristo, faça isso. Experimente isso. Busque isso. Eu garanto para você. Depois pode me chamar no direct para saber a minha história. Eu lhe conto. E eu garanto para você que vale a pena. Vale muito a pena. Tiago, se alguém quiser fazer um atendimento com você, só Salvador, Bahia... Você faz online também? Eu faço atendimento online, né? Eu faço atendimento online. E eu estou agora, com fé em Deus, até julho, mais ou menos, aí, eu vou estar lançando o meu curso online, falando sobre desenvolvimento com propósito. Então, assim, vai me acompanhando aí pela Renovação da Mente. Tem o meu grupo do Telegram, onde eu compartilho coisas diariamente, coisas que eu não compartilho nas redes sociais. Então, segue aí na Renovação da Mente, enfim, tem muita coisa para poder acontecer. Vou entrar no Telegram lá. Na hora que sair daqui, eu vou entrar no Telegram. Entra lá. Sabe que eu gosto muito de você, sempre aproveitei boas dicas que você dá aí, viu? Ah, que legal. A Internacional falando aí, ó, dando risada, falando longa. Coisa boa, coisa muito boa. Gente, obrigado essa galera toda que tem me acompanhado aí. Obrigado pelo convite, bispo. Estou à disposição, estou às ordens, sempre que possível. Vamos esclarecer esse negócio de bispo aí. Fui bispo do Tiago, né? Aí em Salvador. Exato, a gente congregou junto, né, na mesma igreja. Frequentamos juntos aí. Foi uma grande Tiago era levita, cantava. Isso. Né? Mas hoje eu sou pastor, sou terapeuta familiar. Esse lugar que eu te mostrei é meu consultório, Tiago. Oh, que legal, cara. Tendo pessoas aqui também, cuido de pessoas aqui. Está sendo bem interessante, um tempo muito novo para mim, para a minha vida também. E a minha esposa está fazendo teoterapia, não sei se você já ouviu falar, mas é a terapia que é baseada na palavra de Deus. Muito legal, cara. Que legal, que legal. Sim, as instruções, então junta a psicologia, junta a Bíblia e faz uma terapia. E ela tem trabalhado com um grupo de mulheres, assim, sensacional também, bem interessante. Que legal. Manda um beijo para as meninas também, que agora já não são mais tão pequenas, né? Agora já estão aí também. Vitória está com 25 anos e a Mel está com 18 e vai casar ano que vem. 20 segundos, Thiago. Manda um beijo para todo mundo aí. Pessoal, obrigado. Beijo grande, gente. Obrigado pelo carinho. Obrigado por sempre acompanhar.
Quarta-feira da semana que vem tem live. Beijo grande. Beijo, Priscila. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.